Às vezes, a vida muda nos detalhes mais improváveis. Um número errado, uma mensagem fora de lugar e, de repente, tudo se transforma. Foi exatamente isso que aconteceu com Luciana, uma faxineira dedicada, mãe solo e mulher batalhadora, que só queria mais uma diária para sustentar o filho. Mas o que ela encontrou naquela mansão luxuosa foi muito além da faxina que esperava fazer. A maioria das pessoas acreditaria que não há espaço para milagres no dia a dia de uma mulher simples. Mas e se um erro abrisse as portas para uma virada de destino? Prepare-se para acompanhar uma história emocionante, cheia de contrastes sociais, surpresas inimagináveis e gestos de bondade que restauram a fé na humanidade. Porque no fim, não é sobre como a gente entra, mas como a gente sai. Essa é daquelas histórias que tocam o coração, que fazem a gente refletir sobre o valor da empatia, da ajuda inesperada e do amor de mãe que move montanhas. Fique até o final, pois o que você vai ver aqui pode te emocionar e talvez até te inspirar a enxergar os erros da vida como oportunidades disfarçadas. Luciana tinha 42 anos e um olhar cansado que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Era faxineira dedicada, daquelas que acordam antes do sol e só descansam quando tudo está em ordem. Mãe solo, criava o filho com coragem e fé, mesmo sem ter ninguém com quem dividir o peso das contas, das decisões e das noites mal dormidas. Seu nome não estava em nenhuma manchete, mas sua história merecia ser contada. Ela corria de uma casa para outra com o pano de chão numa mão e a esperança na outra. Cada real ganho era planejado com precisão cirúrgica. Parte para o aluguel, parte para o arroz e feijão. E se sobrasse, talvez um lanche para o filho. Mesmo exausta depois de uma semana difícil, não reclamava. Era daquelas mulheres batalhadoras que seguem em frente, mesmo quando a vida empurra para trás. Porque desistir para ela nunca foi opção. Luciana sonhava. Sonhava com um futuro melhor, uma escola boa para o menino, um lar que não chovesse dentro. Mas vivia com simplicidade, com aquilo que cabia no bolso e no coração. Tinha aprendido que quem tem pouco aprende a valorizar muito. E foi exatamente com esse espírito de quem só quer trabalhar com dignidade que ela pegou o ônibus naquela manhã, sem imaginar que o destino estava prestes a mudar tudo. Naquela manhã abafada de segunda-feira, Luciana recebeu uma mensagem de uma nova cliente, indicando o endereço para uma possível faxina avulsa. Ela estranhou o bairro. Era uma área nobre, muito acima do padrão das casas onde costumava trabalhar. Mas, como foi indicada por outra patroa, decidiu ir mesmo assim. Afinal, trabalho é trabalho, e com o mês apertado, qualquer diária a mais era bem-vinda. Chegando ao local, se deparou com uma mansão luxuosa, cercada por muros altos, um jardim impecável e um portão automático que se abriu com um simples toque do interfone. Do outro lado, um mordomo atarefado e aparentemente distraído nem questionou sua presença. Supôs que fosse mais uma das funcionárias contratadas pela administração da casa. Sem pensar duas vezes, a deixou entrar com um aceno breve. Luciana atravessou o saguão imenso com certo receio, carregando o balde e os panos de limpeza como quem carrega um segredo. Ainda sem entender exatamente quem a havia contratado, decidiu começar a limpar um dos corredores discretamente, achando que talvez a dona da casa estivesse apenas ocupada. A confusão, no entanto, estava só começando e mudaria sua vida de um jeito que ela jamais imaginou. Logo nos primeiros passos dentro da casa, Luciana sentiu como se tivesse entrado num outro mundo. O chão de mármore refletia a luz natural que entrava por janelas enormes. Os lustres pareciam peças de museu e cada detalhe da decoração exalava riqueza. Ela, uma mulher simples, acostumada com pisos de cerâmica rachados e móveis usados, se sentia quase deslocada naquele cenário de novela. O contraste social era gritante, como se sua vassoura não pertencesse àquele chão brilhante.
sem fazer barulho, começou a trabalhar. Pensava que talvez a patroa fosse reservada e não quisesse contato. Limpava as superfícies com cuidado, notando o excesso de tudo. Quadros caros, vasos enormes, almofadas bordadas. É exagero demais, pensou, ajeitando um objeto decorativo com dedos leves. Mas mesmo com tanto luxo, havia algo estranho. Um silêncio pesado, uma ausência de vida, como se aquela mansão luxuosa estivesse congelada no tempo. O que mais a surpreendia era não ver mais ninguém. Nenhuma cozinheira, nenhum jardineiro, nem mesmo alguém passando pelos corredores. Ela estranhou, mas continuou. Afinal, estava ali para trabalhar e não para fazer perguntas. Mal sabia que a poucos metros dali, alguém observava sua presença com olhos atentos e que aquele erro estava prestes a revelar muito mais do que poeira acumulada. Luciana estava terminando de limpar uma imensa estante de livros antigos quando ouviu passos firmes se aproximando. Ao se virar, deu de cara com um homem alto, de expressão séria, vestindo roupas simples mas elegantes. Era Rafael, o dono da mansão. Viúvo, recluso e há tempos afastado das aparições sociais, ele não esperava ver ninguém naquele horário. Muito menos uma faxineira desconhecida, limpando a biblioteca com tanto cuidado. Por um instante, os dois se encararam em silêncio. Luciana congelou, temendo ter invadido um espaço onde não era bem-vinda. Mas Rafael, em vez de explodir, pareceu intrigado. Com um leve franzir de sobrancelhas, perguntou quem a havia enviado. A resposta veio tímida e insegura. Ela achava ter sido indicada por uma cliente antiga. Rafael cruzou os braços, pensativo. Aquilo não fazia o menor sentido, mas também não soava como mentira. Ao invés de mandá-la embora de imediato, ele continuou a conversa. Desconfiado, sim, mas curioso. Havia algo na postura dela que o desarmava. Um jeito educado, firme, mas humilde. Luciana explicou que só queria trabalhar e não entendia muito bem o mal-entendido. Rafael, embora cético, resolveu ouvir. E foi ali, naquela sala silenciosa, entre livros empoeirados e olhares desconcertados, que um novo capítulo começou a se escrever, sem que nenhum dos dois percebesse. Enquanto conversavam, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Rafael percebeu que ninguém da casa havia solicitado uma faxina e Luciana, com o celular em mãos, notou um detalhe crucial. A mensagem com o endereço tinha um número trocado. O erro era claro. Ela havia ido parar naquela mansão luxuosa por engano. Seu rosto corou de vergonha. Pedindo 1000 desculpas, ela tentou recolher os materiais e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que alcançasse a porta, Rafael a deteve com um gesto tranquilo. Em vez de irritação, havia um certo encanto nos olhos dele. Aquela mulher simples, que agiu com tanto respeito e naturalidade, havia tocado algo dentro dele que há tempos estava adormecido. Ele perguntou seu nome. Ela respondeu com um sorriso tímido. Luciana. E naquele instante, como se o universo estivesse desenhando um novo destino, ele pediu que ela ficasse, pelo menos para terminar o café que a cozinheira havia deixado antes de pedir demissão semanas atrás. Luciana hesitou, desconfiada, mas Rafael parecia sincero, e ela, apesar da confusão, sentia algo diferente naquele lugar. Era como se aquele erro que muda tudo fosse, na verdade, uma abertura sutil da vida para algo maior. Ainda sem saber onde aquilo daria, ela se permitiu ficar mais um pouco, porque às vezes o inesperado vem disfarçado de equívoco, e o coração reconhece antes da razão entender. Sentados na varanda envidraçada, Luciana e Rafael tomaram o café em silêncio. Ele, reservado por natureza, parecia lutar com as palavras, mas logo compartilhou que a casa estava vazia desde que a esposa falecera 2 anos antes. Desde então, viver ali era como habitar um museu de lembranças. Tudo estava no mesmo lugar, menos a vida. Luciana ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas com empatia genuína, como alguém que sabe o peso da dor alheia. A conversa foi se abrindo devagar.
como se cada frase limpasse não só o ambiente, mas também antigas feridas. Luciana, por sua vez, contou sobre o filho, um menino de 9 anos que sonhava em ser veterinário. Falou das noites mal dormidas, das horas extras, da fé que a mantinha em pé, mesmo quando a geladeira estava quase vazia. Rafael, acostumado ao silêncio dos corredores de mármore, ficou tocado com aquela história emocionante. Tão simples, tão real. Foi naquele momento, entre um gole e outro, que algo mudou. Já não era mais uma faxineira que havia entrado por engano, nem um viúvo solitário contando histórias do passado. Eram duas pessoas diferentes, de mundos opostos, conectadas por uma dor parecida e um desejo comum de recomeçar. Aquela ligação inesperada, feita de escuta, respeito e humanidade, seria o ponto de partida para uma virada de destino que ninguém, nem mesmo eles, poderia prever. 2 dias depois, enquanto Luciana terminava uma faxina em outro bairro, recebeu uma ligação inesperada. Era um motorista dizendo que o senhor Rafael solicitava sua presença, com urgência e gentileza. Sem entender direito, mas confiando no tom respeitoso, ela entrou no carro. Ao chegar novamente à mansão luxuosa, foi recebida com sorrisos e uma mesa posta com café fresco. No centro da sala, Rafael aguardava com uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Ele ofereceu um emprego fixo, com salário muito acima do que Luciana jamais imaginou ganhar. Não apenas pelo valor, mas pelo reconhecimento. Queria que ela cuidasse da casa, mas também ajudasse a cuidar do silêncio, como ele disse, com um sorriso. Mais do que isso, Rafael ofereceu algo ainda mais valioso: uma bolsa de estudos integral para o filho dela, em uma das melhores escolas da região. Foi como ouvir o impossível ganhando forma diante dos olhos. Luciana mal conseguia acreditar. Aquilo parecia uma armadilha boa demais para ser verdade. Mas Rafael explicou: "Eu vejo em você algo raro, Luciana. Uma força silenciosa, uma verdade que não se compra." Aquela ajuda inesperada, movida por generosidade sincera, não era caridade, era reconhecimento. Era como se a vida, pela primeira vez, estivesse olhando para ela com olhos justos. E com o coração acelerado e os olhos marejados, ela soube: algo grande estava começando. Naquela noite, já em casa, Luciana mal conseguiu dormir. A proposta de Rafael ecoava em sua mente como uma música bonita demais para ser real. Será que era mesmo verdade? Será que havia alguma intenção escondida por trás de tanta generosidade? Como uma mãe solo acostumada a lutar com as próprias forças, ela desconfiava por instinto. Era difícil acreditar que alguém rico, que vivia em uma mansão silenciosa, simplesmente quisesse ajudar, sem pedir nada em troca. Mas ao lembrar do olhar de Rafael, sereno, sincero, levemente melancólico, algo dentro dela dizia que não havia armadilha. Ele não estava apenas contratando uma faxineira, estava buscando um pouco de vida para dentro de uma casa que havia parado no tempo. Estava apostando em alguém que ele sentiu ser verdadeira. E Luciana, com sua humildade e ética, sentia que não podia desperdiçar aquela oportunidade, não por ela, mas pelo futuro do filho. Com o coração dividido entre a esperança e o medo, ela aceitou. Mas deixou claro, não era mulher de se aproveitar das coisas, nem de aceitar esmolas. Rafael sorriu e disse: "Eu sei, é justamente por isso que estou te oferecendo." Foi um acordo selado com respeito, empatia e algo ainda maior, um início de confiança. Luciana não imaginava, mas ali começava não só uma mudança de vida, mas também um reencontro com tudo aquilo que ela sempre mereceu e nunca pôde alcançar. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina que parecia saída de um sonho. O filho de Luciana, antes acostumado a caminhar longas ruas até a escola pública do bairro, agora ia uniformizado para uma instituição de excelência, onde recebia atenção, incentivo e respeito. A cada dever de casa feito, Luciana via nos olhos dele algo novo: brilho, esperança, um sentimento de pertencimento que até então só existia nas histórias que ela contava para fazê-lo dormir.
Na mansão, a presença de Luciana começou a transformar mais do que cômodos. Transformava a energia da casa. Onde antes havia silêncio, agora havia cheiro de bolo no forno. Onde havia vazio, agora surgia conversa, risadas e até música em volume baixo. Rafael, antes recluso, voltou a sorrir. Encontrava conforto na simplicidade daquela mulher batalhadora e no carinho espontâneo do menino, que logo passou a chamá-lo de tio. Era como se a dor dele também estivesse ganhando um novo propósito. Luciana, por sua vez, descobria talentos que nem sabia que tinha. Organizava a casa com amor, dava ideias, se preocupava com detalhes. Já não era só uma funcionária. Era uma presença essencial. Rafael a tratava com respeito e consideração como alguém da família. A faxineira dedicada de outrora, agora, era parte de uma história de superação, onde dois mundos diferentes se encontraram para se curar mutuamente. E tudo isso por causa de um endereço errado. No fim das contas, o que parecia um erro irreversível se revelou como o acerto mais bonito da vida de Luciana. Um número trocado, uma mensagem enviada por engano, e lá estava ela, dentro de uma mansão luxuosa, sendo acolhida por alguém que jamais teria cruzado seu caminho de outra forma. Às vezes, os planos da vida são tão improváveis que a gente só entende quando olha para trás e vê o quanto tudo fazia sentido. Aquela faxineira dedicada, mãe solo, que saía antes do sol nascer e voltava quando o filho já dormia, agora vivia uma nova realidade. Não por sorte, mas por causa da sua postura, empatia e caráter. E Rafael, antes um homem congelado pela dor, reencontrava o riso e a convivência humana graças à presença de uma mulher simples, que chegou sem pedir nada, mas ofereceu tudo: respeito, cuidado e humanidade. Foi a bondade, aliada à oportunidade, que transformou suas vidas para sempre. E talvez a maior lição esteja justamente nisso. Um erro que muda tudo pode ser, na verdade, o roteiro de algo maior sendo escrito nos bastidores da existência. Como diz a narração final, com voz suave, mas cheia de significado. Às vezes, o que parece um engano é apenas Deus reescrevendo sua história. Quantas vezes a gente reclama dos erros da vida sem imaginar que alguns deles são só atalhos para o nosso milagre? Luciana entrou naquela casa por engano, mas saiu de lá com o coração cheio de esperança e um futuro inteiro redesenhado. E você, já pensou que algo aparentemente errado pode ser o começo de uma mudança de vida? Se essa história emocionante tocou você, deixa um comentário aqui embaixo. Você acredita em destino ou em coincidências com propósito? Queremos saber o que essa história despertou em você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração. Aqui, cada relato é um lembrete de que o mundo ainda guarda gestos de empatia, generosidade e finais que surpreendem até os mais céticos.